Na pesquisa qualitativa. Oi, um tema ótimo mesmo. A nossa base aqui é um material bem legal sobre metodologia da pesquisa, do Cristiano Cardoso e da Ellen Borges, sabe? Chama A Entrevista na Pesquisa Qualitativa. Conheço. E a nossa missão aqui, então, é tentar entender o que é essa técnica, né? Por que usar, quando usar, quais os tipos que existem e como é que funciona todo o processo, desde pensar nela até analisar os dados. É isso aí. Acho que dominar isso é chave, né? Tanto para quem vai fazer pesquisa, quanto para quem só quer entender melhor os estudos que lê por aí. Bom, vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. Vamos sim. Olha, de forma bem direta, a entrevista é uma conversa. Mas uma conversa com intenção, sabe? Pode ser cara a cara, pode ser online, onde o pesquisador quer buscar informações mais detalhadas sobre um tema com alguém que viveu aquilo, que tem experiência naquilo. Entendi. Não é só uma conversa solta. Tem um objetivo claro. Exato. E o ponto central não é só coletar fatos, dados crus. É mais profundo. É tentar mergulhar nas experiências, nas percepções, nos significados que as pessoas dão para as coisas. A ideia é ir além do superficial mesmo, sabe? Tentar captar a perspectiva da pessoa. Essa busca pela profundidade, parece que é isso que faz a diferença, né? Imagino que isso já diga muito sobre por que escolher a entrevista. Em que tipo de situação ela brilha mais? Exatamente. Ela é muito, muito poderosa para a gente entender fenômenos complexos. Coisas que, assim, os números sozinhos não conseguem explicar, sabe? Pense em dinâmicas sociais ou experiências pessoais muito fortes, processos culturais, situações onde uma descrição mais rasa simplesmente não dá conta do recado. Faz todo sentido. E imagino que também sirva para quando a gente está começando a explorar um assunto novo, né? Um tema que talvez seja pouco conhecido, que a gente nem sabe direito quais são as perguntas certas para fazer ainda. Perfeito. Para essas fases exploratórias, a entrevista é ótima. Ajuda a mapear o terreno, sabe? E talvez o ponto mais vital mesmo. Ela permite capturar a voz da pessoa, a perspectiva dela, em primeira pessoa. Ah, isso é fundamental. É o coração de algumas abordagens, tipo estudos de caso ou fenomenologia, que quer entender como as pessoas vivem uma experiência, ou mesmo a etnografia, que busca entender uma cultura por dentro, né? É ali que a gente busca não só uma resposta, mas várias camadas de sentido, aqueles momentos de ahá, sabe? Entendi. Então, para resumir um pouco, a gente recomenda entrevista quando o foco é profundidade mesmo. Flexibilidade para poder explorar o que aparecer e para entender o ponto de vista da pessoa. Essa é a essência. Mas, claro, não é uma escolha automática, né? Tem que ponderar outras coisas. Tipo, esse método se encaixa bem no desenho geral da pesquisa, é viável fazer com as pessoas que a gente quer ouvir. E, super importante, como é que a gente faz isso de forma ética? Tudo isso tem que estar bem alinhado. Essa ponderação é crucial, realmente. E aí, uma vez que a gente decide ir pela entrevista, descobre que não é tudo igual. O material que a gente está usando classifica os tipos principalmente pelo nível de liberdade, né? Que o pesquisador e o entrevistador têm. Isso, é como se fosse um espectro mesmo. Exato. De um lado tem a entrevista estruturada, que é mais fechadinha, mais rígida, no meio a semi-estruturada e na outra ponta a não estruturada, bem mais solta, flexível. Que tal a gente olhar para cada uma delas? Começando pela mais rígida, a estruturada. Vamos lá. Na estruturada, o roteiro é quase a lei. As perguntas são todas definidas antes, muitas vezes fechadas ou com poucas opções de resposta, e são aplicadas na mesma ordem para todo mundo. A palavra aqui é padronização. Estou imaginando uma pergunta super direta, tipo: com que frequência você usou o serviço X no último mês? Nenhuma vez, 1 a 3 vezes, 4 ou mais. É quase um questionário, só que falado, né? Exatamente isso. A grande vantagem é essa uniformidade toda. Fica muito mais fácil comparar as respostas entre as pessoas e até fazer uma análise quantitativa depois, se for o caso. O processo costuma ser mais rápido também e diminui um pouco aquele risco do entrevistador sem querer influenciar a resposta, sabe? Mas essa rigidez toda deve ter um lado negativo, não? O que a gente perde com tanta estrutura assim? Precisamente.
A desvantagem é que não tem muito espaço para o inesperado. Se a pessoa comentar algo super interessante, mas que está fora do script, o formato não ajuda a explorar aquilo. As respostas podem acabar ficando mais na superfície. Entendi. Por isso, ela é mais indicada para pesquisas com muita gente. Sabe, tipo levantamentos, surveys, onde o foco é mais coletar informações factuais, objetivas e poder comparar em larga escala. Tá claro. Bom, avançando nesse espectro, a gente chega na entrevista semi-estruturada. Essa parece que é a queridinha da pesquisa qualitativa, né? A mais usada. Ah, sem dúvida. É a mais comum mesmo. Ela também parte de um roteiro, sim. Só que é um roteiro mais de tópicos, ou com perguntas guia mais abertas. O entrevistador tem liberdade. Liberdade para quê, exatamente? Para aprofundar uma resposta que foi interessante, para fazer perguntas novas que surgem ali na hora, na conversa, até para mudar a ordem das perguntas se parecer que faz mais sentido para o fluxo do diálogo. Entende? Aqui a conversa pode ficar realmente interessante, porque ela se molda um pouco ao entrevistado. Ah, legal. Então, em vez daquela pergunta fechada de frequência, aqui poderia ser algo como é que foi a sua experiência usando o serviço X recentemente? Me conta um pouco mais sobre os pontos positivos e negativos que você notou. Abre bem mais, né? Muito mais. Esse formato consegue um equilíbrio ótimo, sabe? Ele mantém um foco nos objetivos da pesquisa, por causa do guia, mas tem flexibilidade para capturar a riqueza da visão da pessoa, a subjetividade, aqueles detalhes que nunca caberiam numa resposta pronta. Permite ir atrás do porquê das coisas. Essa flexibilidade parece ótima, mas imagina o desafio depois. Para analisar tanta informação rica e variada, não deve ser simples. Com certeza. A análise dos dados é bem mais complexa, sim. E mais demorada. Exige um olhar cuidadoso para achar padrões, temas que vão surgindo, as nuances nas falas. Além disso, a qualidade da entrevista depende muito da habilidade de quem está entrevistando, né? Precisa saber ouvir de verdade, saber a hora de aprofundar, a hora de voltar para o roteiro, criar uma boa conexão com a pessoa. E, claro, comparar as entrevistas diretamente é mais difícil que na estruturada. Então, onde ela se encaixa melhor? Ela é perfeita para pesquisas qualitativas que buscam essa compreensão mais aprofundada. Tipo, estudos de caso bem detalhados ou quando você está explorando temas complexos onde as nuances são tudo. Entendido. E aí a gente chega no outro extremo, hein? A entrevista não estruturada. O não já dá a dica. Liberdade total. Como ela é na prática? Olha, aqui o roteiro quase some. O pesquisador pode ter um tema geral na cabeça, talvez uma ou duas perguntas bem abertas só para começar a conversa, mas a ideia principal é deixar o entrevistado conduzir, deixar a pessoa contar a história dela, explorar os assuntos que são importantes para ela, na ordem e com a profundidade que ela quiser. O exemplo que o material traz é forte, né? Algo como: gostaria que você me contasse sobre sua jornada ao lidar com um tema sensível, desde o começo até hoje. É quase um convite para a pessoa narrar a vida dela sobre aquilo. E o que é fascinante aqui é justamente essa abertura radical para o desconhecido. A força dela tá na chance de descobrir coisas totalmente inesperadas, de acessar significados muito, muito profundos, de revelar até categorias de análise que o pesquisador nem tinha imaginado antes. A flexibilidade é máxima. A profundidade pode ser incrível, mas a complexidade deve ir lá nas alturas também. Tanto para conduzir quanto para analisar depois, imagino. Nossa, exponencialmente. Para conduzir, exige uma sensibilidade, uma capacidade de escuta do entrevistador que são enormes. Tem que criar um espaço seguro e saber acompanhar o raciocínio da pessoa sem interromper demais, sem direcionar sem querer. Um desafio e tanto. E a análise, bom, aí a gente está falando de dados que geralmente são muito volumosos, densos, cheios de particularidades, tentar sistematizar isso, comparar entre as pessoas. É um desafio metodológico bem grande. Por isso ela fica mais reservada para situações bem específicas. Que tipo de situações? Para investigar significados subjetivos muito profundos, fenômenos que são extremamente complexos ou delicados, ou áreas onde a teoria ainda está engatinhando e a gente precisa deixar a realidade falar mais livremente, sabe? Perfeito. Essa passada pelos tipos deixa muito claro que não tem a melhor entrevista, né? Tem a mais adequada para a pergunta que a gente quer responder.
A estruturada foca em padronizar e comparar, a semi-estruturada busca o equilíbrio entre ter um foco e poder aprofundar, e a não estruturada aposta tudo na abertura para descobrir o inesperado. Cada uma tem seu lugar. Exatamente. E escolher o tipo certo é uma das primeiras decisões importantes lá no planejamento. E, por falar em planejamento, fazer uma entrevista de pesquisa é bem mais do que só a conversa em si, né? Quais são as etapas que não podem faltar nesse processo? O material descreve uma sequência bem lógica. Sim, é um processo com várias fases, todas importantes. Dá pra gente pensar assim, ó. Primeiro, o planejamento inicial. Definir bem claro qual é o objetivo da pesquisa e, a partir daí, escolher o tipo de entrevista que faz mais sentido, estruturada, semi ou não estruturada. Ok, definir o tipo. E depois? Aí vem o desenvolvimento do instrumento, que é basicamente elaborar o roteiro. Se for estruturada, são as perguntas fechadinhas. Se for semi ou não estruturada, é mais um guia de tópicos, perguntas abertas. Certo, o guia da conversa. Isso. Depois, a seleção dos participantes. Quem são as pessoas que podem dar as informações que a gente precisa? Isso é a amostragem. E como a gente vai encontrar e escolher essas pessoas? A parte de achar as pessoas certas. Exato. Aí vem a etapa de questões práticas e éticas. Aqui é crucial. Preparar o termo de consentimento livre e esclarecido, explicar tudo direitinho, objetivos, como os dados vão ser usados, garantir a confidencialidade, o anonimato, essas coisas. Só depois disso é que se faz o contato, explica a pesquisa de novo e agenda a entrevista. A ética sempre em primeiro lugar. Sempre. Aí, a condução e registro. É fazer a entrevista mesmo, né? Criar um ambiente tranquilo, confortável e registrar a conversa. Geralmente a gente grava o áudio e faz algumas anotações também. Gravar é fundamental, para não perder nada. Com certeza. Depois da entrevista vem a preparação dos dados, que é pegar essa gravação e transcrever, transformar a fala em texto, com cuidado, e organizar esse material todo. A famosa transcrição, que dá um trabalho. Dá um trabalho. E, por fim, a análise e interpretação. Aí sim é mergulhar nos textos das entrevistas, procurar padrões, temas, significados e tentar responder a pergunta inicial da pesquisa. Nossa, é um fluxo bem completo mesmo. Mostra como cada partezinha é importante. E para a gente ver isso funcionando, o material traz 2 exemplos ótimos. O primeiro usou entrevistas estruturadas. Era um estudo lá no Canadá que queria ver o impacto de pedir para as pessoas revisarem as próprias transcrições das entrevistas. Ah, interessante. Um estudo sobre o próprio método. Isso. O nome era algo tipo Revisão de transcrições pelos entrevistados. Uma avaliação do impacto na pesquisa qualitativa. Eles queriam saber se essa revisão, que chamaram de ITR, Interview Transcript Review, melhorava a qualidade dos dados. Legal. E como eles fizeram? Fizeram 51 entrevistas estruturadas de mais ou menos 50 minutos cada. E os participantes eram gente importante do sistema de saúde de lá. Gestores, gente do governo, especialistas. Entendi. E o processo em si, como foi? Olha, o procedimento que eles descrevem mostra bem o rigor. Primeiro, claro, consentimento. Depois, gravavam. A transcrição era feita por profissionais, verbatim, palavra por palavra. Aí o pesquisador conferia essa transcrição ouvindo o áudio de novo. Uma checagem dupla já aí. Já. Exato. Só então eles mandavam por e-mail para o participante revisar, davam umas 2 semanas de prazo e todas as mudanças que a pessoa sugeria eram anotadas, documentadas, categorizadas. Nossa, um processo super cuidadoso com várias camadas de verificação. Sim, isso tem tudo a ver com buscar mais confiabilidade para os dados, né? O transcritor, o pesquisador, o próprio participante, todo mundo olhando. O interessante é envolver a pessoa ativamente na validação do que ela mesma disse. Faz sentido. E a análise do estudo deles foi justamente olhar que tipos de mudanças as pessoas faziam e qual era o impacto disso na qualidade final dos dados. Mesmo sendo uma entrevista estruturada, mais rígida, essa validação depois podia agregar valor. Mostra isso bem. Ótimo exemplo da estruturada funcionando. O segundo exemplo já vai para o outro lado. Usou entrevistas semi-estruturadas. A pesquisa era sobre
Deixa eu ver. O papel da empatia na promoção da responsabilidade social corporativa em instituições financeiras. Queriam entender como os gestores percebiam e viviam essa coisa da empatia nas decisões de RSC, né, responsabilidade social corporativa, nos bancos. Um tema bem mais Subjetivo, né? complexo. Perfeito para uma abordagem semi-estruturada. Pois é. Fizeram 6 entrevistas semi-estruturadas com gestores dessa área financeira. E um detalhe, foram online, usando a Microsoft Teams, que já até ajuda um pouco com transcrição automática, né? Facilita. E além das entrevistas, eles também olharam o documento das empresas. Relatórios de sustentabilidade, as políticas de RSC. Ah, legal. Essa triangulação de fontes, cruzar entrevista com documento é uma prática ótima, dá mais força para a pesquisa qualitativa. E as perguntas que eles fizeram? Mostram bem a semi-estruturada. Mostram sim. Perguntavam sobre as motivações para fazer ações de IRC, quais eram as principais iniciativas e como elas mudaram com o tempo, qual o impacto que eles achavam que tinha na imagem da empresa e como eles mediam o sucesso disso tudo. Perguntas que abrem espaço, né, para a pessoa contar histórias, explicar os porquês, explorar a complexidade por trás das decisões. Exatamente. E isso levanta um ponto importante, né? A flexibilidade da semi-estruturada foi chave ali. Permitiu que os pesquisadores fossem além do óbvio, sabe? Para explorar as nuances de como aqueles gestores entendiam e usavam ou não um conceito tão sutil como empatia no meio das estratégias de RSC. Uma entrevista estruturada teria muita dificuldade para pegar essa riqueza toda. Verdade. Os exemplos ajudam muito a gente a visualizar como cada tipo funciona na prática. Bom, já caminhando para o nosso fechamento, quais seriam as dicas ou considerações mais importantes para quem está pensando em usar entrevistas numa pesquisa qualitativa? Olha, um ponto conceitual que eu acho crucial é lembrar que o conhecimento que sai de uma entrevista qualitativa é uma co-construção. Não é que o pesquisador vai lá e extrai a verdade da pessoa. O entendimento nasce dessa interação, desse diálogo. É uma troca, então. É uma troca. Outro ponto, bem prático. Demanda tempo. Muita gente subestima isso. Conduzir e transcrever e, principalmente analisar a entrevista qualitativa exige um investimento grande de tempo e energia. Não é um método rapidinho. Importante ter isso em mente. E, absolutamente central, a ética. O respeito pela pessoa entrevistada tem que ser total. Isso passa por conseguir o consentimento informado de um jeito claro, transparente, garantir a confidencialidade ou anonimato como foi combinado, e ter muita sensibilidade para não causar desconforto ou dano, ainda mais se o assunto for delicado, pessoal. Fundamental. E quanto aos desafios da própria técnica? O que a gente